Hoje, a gente vai mergulhar num livro que, olha, deu uma boa sacudida no mundo dos negócios. De Zero a Um, do Peter Thiel. Vamos explorar juntos a ideia principal dele, que desafia praticamente tudo que a gente costuma ouvir sobre inovação, sobre competição e, no fim das contas, sobre o que é ter sucesso de verdade. E para começar, vamos direto para a pergunta que o Peter Thiel usa para separar quem pensa de forma convencional de quem pensa fora da caixa. Isso aqui não é só uma pergunta de entrevista de emprego, não. É quase um teste para ver se o pensamento é original. E, segundo ele, uma boa resposta para isso já é o primeiro grande passo para criar algo totalmente novo. Então, essa pergunta é o coração da filosofia de Zero a Um. É sobre a busca por segredos. Ou seja, aquelas ideias que não são nada óbvias, mas que podem se transformar em negócios capazes de mudar o mundo. A tese do Thiel é que, para construir o futuro, primeiro a gente precisa desaprender o que o passado ensinou. Pensa só na bolha da internet lá nos anos 2000. O colapso ensinou uma geração inteira a ser mais pé no chão, a pensar pequeno. Mas e se todas essas lições estiverem, na verdade, erradas? E isso nos leva a um diagnóstico que ele faz do nosso tempo. O Thiel diz que a gente confunde muita atividade com progresso de verdade. A questão que fica é, será que estamos mesmo avançando ou só correndo no mesmo lugar? Para responder isso, é fundamental entender que nem todo progresso é igual. E o livro faz uma distinção aqui que basicamente redefine o que a gente entende por inovação. E aqui está a grande divisão. De um lado tem o que ele chama de progresso horizontal, ou de 1 para N. É basicamente pegar algo que já funciona e replicar. A globalização é exemplo perfeito disso. Agora, do outro lado, tem o progresso vertical, o famoso de 0 a 1. Isso é tecnologia na sua forma mais pura. Criar alguma coisa que simplesmente não existia antes. É a diferença entre fazer mais uma máquina de escrever e inventar o processador de texto. Um é imitação, o outro é inovação de verdade. E essa diferença toda tem uma consequência muito clara: no dinheiro. Olha o caso das companhias aéreas. É um mercado de competição brutal. Elas até criam valor, mas a concorrência é tanta que o lucro quase desaparece. Em 2012, o resultado foi de só 37 centavos de dólar por passageiro. Agora compara isso com o Google, que é um monopólio no seu setor. Com uma margem de lucro de 21%, fica bem óbvio quem consegue não só criar valor, mas também ficar com uma fatia gorda dele. E é aqui que a gente chega na ideia mais radical do Thiel. Se a competição destrói o valor, a resposta não é competir melhor. A resposta é fugir da competição. O objetivo, segundo ele, tem que ser construir um monopólio. Poxa, desde a escola a gente aprende que a competição é boa, que é a essência do capitalismo. O Thiel vira essa ideia de ponta cabeça. Para ele, a competição é uma ideologia que nos deixa cegos. Ela nos força a olhar para o lado, para os nossos rivais, em vez de olhar para frente, para o cliente. E o resultado disso? Imitação e não inovação. E essa citação resume tudo de forma brilhante. Esse é o coração do livro. As empresas que a gente admira, aquelas que realmente dão certo, não são só uma versão um pouquinho melhor de outra coisa, elas são únicas. Elas criaram o próprio mercado ao resolver um problema de um jeito que ninguém mais tinha feito. Tá legal, mas como se constrói uma empresa assim na prática? O bom é que o Thiel não fica só na teoria. Ele oferece um verdadeiro mapa, um guia para criar um negócio que possa de fato dominar o seu mercado. Um monopólio que dura geralmente combina algumas características. A primeira é uma tecnologia proprietária, algo que seja pelo menos 10 vezes melhor que a alternativa. Depois vem os efeitos de rede. O produto fica melhor quanto mais gente usa, tipo WhatsApp. Em terceiro, economias de escala. O negócio vai ficando mais forte e mais barato de operar conforme cresce, como a Amazon. E por fim, uma marca tão forte que vira sinônimo da categoria. Mas o pulo do gato mesmo é a estratégia. Não dá para tentar dominar o mundo de uma vez. A ideia é começar dominando um lago bem pequeno. O PayPal, por exemplo, numerou todo o sistema de pagamentos. Eles focaram em um nicho minúsculo, os vendedores mais ativos do eBay. Só depois de dominar aquele pedacinho, eles foram expandindo. O objetivo não é ser o primeiro a chegar, mas sim o último, aquele que faz o avanço final, que torna a competição simplesmente irrelevante. No fim das contas, todas essas ideias se conectam a algo maior. Não se trata apenas de construir um negócio, mas de ter um plano definido para de fato criar o futuro. E aqui está a grande lição. De 0 a 1 é um chamado ao pensamento independente. O verdadeiro ato de ser do contra não é só discordar da multidão, é ter a coragem de formar as próprias convicções e de ver o mundo com outros olhos. E assim, a gente volta lá para o começo, mas agora com uma nova perspectiva.
A pergunta do tio deixa de ser teórica e se torna um desafio. Qual é a verdade única que ainda não foi dita? Que problema importante está sendo ignorado? Que empresa valiosa ninguém ainda está construindo? É na resposta para essas perguntas, segundo o tio, que o futuro começa.